Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para aprendermos com a palavra de Deus. Nós precisamos o tempo todo de Deus, precisamos reconhecer a nossa real condição. E aí eu quero começar perguntando para você: quando é que uma pessoa reconhece que ela precisa ser salva? Uma pessoa vai reconhecer que ela precisa ser salva quando ela está perdida, quando ela se encontra, quem sabe, no fundo do poço, quando ela de repente foi soterrada, sei lá, por uma mina, em qualquer desmoronamento qualquer, e ela está então agora diante de uma situação que ela sabe que ela precisa ser salva, que ela precisa ser resgatada. Ei, quando é que uma pessoa também reconhece e compreende que ela precisa de salvação? Quando essa pessoa reconhece que ela é pecadora, quando ela sabe que ela precisa se arrepender dos seus pecados e que ela mesma, por si só, ela não consegue encontrar a salvação e que ela depende inteiramente do resgate de Cristo Jesus. E nós precisamos então entender isso, porque um dos grandes problemas é que o ser humano muitas vezes olha para si e acha que ela não é tão ruim assim, ela não é tão má, sabe? Ela é uma pessoa que vive de acordo aos princípios da sociedade, ela não faz o mal, ela não mata, não rouba. E aí as pessoas, por conta disso, porque têm algumas atitudes bondosas, elas começam a acreditar que elas são pessoas que estão qualificadas para o céu. E aí, queridos, nós precisamos entender que todos nós estamos soterrados pelo pecado, todos nós precisamos de um Salvador. E é isso que nós vamos conversar hoje, para que eu e você possamos entender que todos somos pecadores e precisamos do resgate de um Salvador para com as nossas vidas. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor, e precisamos do Senhor. Que o Santo e Bom Espírito nos ilumine. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essa nossa necessidade intensa do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu quero trazer já uma história que você vai lembrar. Lembra dos dias 5 de agosto de 2010? O que aconteceu? 33 mineiros estavam escavando ouro na região do Atacama, no deserto de Atacama, no Chile, e foram surpreendidos com um desmoronamento. Uma grande pedra, mas muito grande, caiu na única passagem que eles tinham para sair, para estar em contato com o mundo exterior. E eles ficaram então soterrados a 700 metros abaixo da terra e agora eles não tinham como sair, estavam lá. E agora? Eram 33 mineiros, então agora começou o grande desafio das equipes de resgate para, quem sabe, descobrir. Primeiro é descobrir se estavam vivos e depois o que fazer para resgatar essas pessoas. Só depois de 16 dias eles receberam, uma sonda desceu e eles conseguiram lá embaixo colocar um bilhete: estamos todos salvos, estamos todos vivos e estamos bem. Então agora começou o grande trabalho. Aquilo foi uma festa, mas agora o grande desafio de proporcionar o resgate para essas pessoas que estavam lá. Foi um aparato muito grande. A NASA veio, construiu-se muitas coisas, sondas, e aí depois de 69 dias, uma sonda desceu, construída pelo pessoal ali, toda a equipe da NASA e outras equipes do mundo todo estavam envolvidas, e conseguiu descer, e aí foi resgatando um a um os 33 mineiros que estavam soterrados. Sabe, queridos, é isso que é só para a gente perceber que nós também, e foi um empreendimento, foi um trabalho em equipe e que foi muito gasto. Os gastos foram enormes. Por que foram enormes? Porque uma vida de uma pessoa vale muito. E nós precisamos entender que nós temos muito valor diante de Deus, mas todos nós também estamos todos soterrados pelo pecado. Acompanhe comigo aqui para você perceber, e todos nós precisamos de Deus. O apóstolo Paulo, ele aborda isso em Romanos. Nós precisamos entender Romanos, capítulo 3, e o verso 20, capítulo 3, verso 23, ele já começa dizendo assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a compreensão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisa do resgate de Cristo. Aí no capítulo 5, e o verso 12, ele continua dizendo: porque
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. No capítulo 6 e o verso 23 vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte. A realidade nossa é essa, todos nós somos pecadores. Davi vai dizer no Salmo 51, verso 5, em pecado me concebeu minha mãe, e eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós, ao nascermos nesse planeta, já nascemos contaminados pelo vírus do pecado. Então, isso quer dizer que o pecado, ele nos soterra. Nós estamos soterrados nesse planeta por causa do pecado. E aí, nós precisamos entender o que o pecado faz. Veja aqui Provérbios, capítulo 5, Provérbios 5 e o verso 22 diz assim, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado serão detidos. Ou seja, o pecado nos amarra, que nós estamos soterrados. Nós precisamos, aí Jesus diz em João capítulo 8, verso 34, diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todos nós. Então essa é a nossa condição. Pronto, então se eu sei que essa é a minha condição, eu estou soterrado pelo pecado, então eu preciso ser resgatado. Eu preciso de alguém que com todo o esforço, toda a dedicação venha me salvar, porque por mim mesmo eu não consigo me salvar. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que possa resgatar-me dessa condição de pecado. Pronto, aí veio a cruz. A cruz é o aparato, sabe? O céu gastou o máximo que o céu tinha, usou todo e o maior recurso do universo para salvar você e a mim. A cruz de Cristo é a sonda que veio a esse planeta para nos resgatar, para nos salvar. E nós precisamos entender isso a cada dia. Cristo fez o maior esforço para salvar a mim e a você, porque todos nós somos pecadores e carecemos do resgate, precisamos da salvação em Cristo Jesus. E aí, eu quero que você compreenda isso e busque. Aí eu quero trazer para você já pensar em uma frase fantástica, sabe? E eu e você precisamos entender desse empenho. Diz assim, o coração de Deus, o coração do Pai, anela por seus filhos com amor mais forte do que a morte. Entregando o seu Filho, Jesus Cristo, nesse único dom, derramou todo o céu. A vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, Deus o Pai atuando acima de tudo e por tudo, tudo mostra o interesse incessante dos seres celestiais para resgatar, para salvar a humanidade. Você já pensou nisso? O céu investiu tudo de melhor para nos salvar. Então eu e você precisamos estar grato a Deus, entregar-nos a Ele, reconhecer que Ele é o nosso Salvador e entrarmos na sonda que vai nos resgatar. A sonda é a cruz de Cristo. E você precisamos entrar, aceitar o sacrifício de Cristo para sermos salvos. E aí, isso não custou barato, foi o maior preço do universo. Eu quero provar isso para você aqui. Abra comigo aqui o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1 do apóstolo Pedro. Ele vai trazer essa abordagem para a gente poder compreender que o valor foi imenso, que o céu pagou para nos salvar. Capítulo 1 de 1 Pedro, e o verso 18 e 19 diz assim, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados, não. Foi um preço muito maior. Ei, então você é muito importante, você é valioso aos olhos de Deus. O céu criou assim um mecanismo, toda a equipe, todo o céu envolvido para resgatar a mim e você que estavam soterrados pelo pecado. Então nós precisamos ser gratos aí. Qual foi o preço? Não foi prata e ouro. Se fosse necessário pagar prata com prata e ouro, Deus diz que eu sou o dono da prata e do ouro. Mas não, nada disso podia pagar o teu resgate. Sabe o que ele fez? O verso 19, mas vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pronto, o preço para o seu resgate, para o meu resgate, para o resgate da humanidade, a sonda que veio foi a cruz do Calvário. Cristo deu o seu sangue para nos salvar. Não foi sangue de bode ou de carneiro, não. Não foi prata e ouro, foi o próprio sangue de Jesus Cristo, o próprio Deus veio a esse mundo para nos resgatar. Que amor é esse? Então eu e você precisamos nos entregar completamente a Ele. Somos valiosos para com esse Deus. Então entregue a sua vida a Ele, faça de Deus tudo, entre na sonda da cruz.
sabe, se esconda, entre nela e Deus vai te salvar e nós vamos viver uma eternidade do seu lado, porque nós estamos todos soterrados, mas em Cristo Jesus nós podemos encontrar a salvação. Você crê nisso? Entregue a sua vida nesse instante a Cristo para que Ele possa resgatar a você e a mim e todos nós para vivermos a esperança da eternidade. Deus pagou o preço muito alto porque você e eu, nós somos muito valiosos para com Ele, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado porque o Senhor nos resgatou, obrigado porque nós somos valiosos aos teus olhos. O Senhor pagou um preço muito alto e nós somos gratos a Ti e nos entregamos a Ti nesse instante. Por Jesus, amém.